Era uma noite quente e úmida no rio Amazonas. Meu avô, João, decidiu compartilhar comigo uma história que o assombrava desde a juventude. Ele era um dos 5 pescadores que se aventuraram numa área pouco explorada do rio, famosa por suas histórias de sereias demoníacas. Naquela época, a pesca estava escassa, e eles não tinham escolha, a não ser arriscar-se em águas conhecidas por sua reputação sinistra. Nós éramos 5 naquela noite, começou meu avô, a voz baixa e trêmula. Eu, Paulo, Miguel, Antônio e Carlos. Todos céticos, exceto talvez por mim, que sempre acreditei que há mais entre o céu e a terra do que podemos ver. Mas a necessidade falou mais alto que o medo. E assim, nos aventuramos naquelas águas traiçoeiras. O barco pequeno avançava pelas águas escuras do rio. A floresta ao redor parecia se fechar sobre eles, abafando os sons da noite. O ar estava denso e carregado de uma umidade opressiva. Eles remaram por horas, até que finalmente chegaram a uma área onde poucos se atreviam a pescar. Paramos o barco e começamos a preparar as redes, continuou meu avô. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som das águas e o ocasional pio de um pássaro noturno. Foi então que ouvimos pela primeira vez. Um canto melodioso, quase hipnotizante, veio das profundezas do rio. Paulo, o mais jovem do grupo, riu nervosamente. Ouviram isso? Parece que as histórias têm um fundo de verdade. Os outros riram, mas meu avô sentiu um calafrio subir pela espinha. Eles estavam lá, disse ele com olhos distantes. Sereias, mas não como nas lendas bonitas. Eram criaturas demoníacas, com olhos brilhantes e dentes afiados. Elas saltavam da água com uma força assustadora, agarrando Paulo primeiro. O pânico se instalou no pequeno barco. Paulo foi puxado para a água antes que qualquer um pudesse reagir. Seus gritos de terror foram cortados abruptamente pelo som da água engolindo-o. Miguel e Antônio tentaram salvar Paulo, mas foram pegos também. Meu avô continuou, a voz embargada. As sereias os puxaram com uma força que nenhum de nós podia combater. Em segundos, o barco estava quase vazio. Carlos e eu estávamos em choque, mas não podíamos parar de remar. Eles remaram com todas as suas forças, tentando se afastar das criaturas que saltavam e rugiam nas águas escuras. O canto das sereias era agora um som aterrorizante, prometendo morte a cada nota. Carlos foi o próximo, disse meu avô com lágrimas nos olhos. Uma sereia o agarrou e o puxou para baixo antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Fiquei sozinho, remando como um louco. Não sabia para onde ir, só queria escapar. Ele remou até seus braços não aguentarem mais, até que finalmente alcançou uma área mais segura. As sereias não o seguiram além de certo ponto, como se uma barreira invisível as impedisse. Quando cheguei à margem, desabei no chão, ele disse, a voz quase um sussurro. Ninguém acreditou em mim quando contei o que aconteceu. Disseram que eu estava louco, que tinha alucinado. Mas eu sei o que vi. E nunca mais voltei àquelas águas. O silêncio após seu relato era palpável. Eu podia sentir o medo ainda presente nos olhos do meu avô, décadas após o acontecido. As sereias demoníacas do rio Amazonas eram reais para ele, e agora eram reais para mim também.